que é o planejamento matrimonial e como ele pode ser útil para você. Eu sou Virgínia Garim, advogada em Direito Civil, e vou aproveitar aqui uns minutinhos para a gente conversar sobre planejamento matrimonial. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa aí nos comentários se você já tinha ouvido falar desse assunto, já deixa a sua dúvida, curte o vídeo, me segue e compartilha esse vídeo para a gente poder espalhar aí mais conhecimento jurídico aí. Gente, planejamento matrimonial nada mais é do que você planejar, o seu casamento, falando da parte jurídica, porque geralmente a gente enxerga ali o casamento, as relações, muito como uma parte romântica ou até de festa, enfim. Mas a gente não pode esquecer da parte jurídica, que é muito importante. E estamos falando de casamento, mas também podemos falar de união estável, tá? Então, se você já está em um relacionamento sério, ou se você pretende aí, sei lá, morar com alguém, sair do namoro e constituir algo mais sério, também se encaixa aqui nessa questão do planejamento matrimonial. Gente, infelizmente no Brasil a gente não tem o costume de pensar no direito de uma forma preventiva, né? A gente sempre chega no final, na hora que já deu o problema, e aí é na hora que a gente recorre ao advogado. Mas existe a possibilidade da gente pensar as coisas antes delas acontecerem, e o máximo que a gente conseguir prever, né? Igual eu brinquei em outro vídeo meu, a vida é imprevisível e as pessoas mais ainda. Então, assim, vocês precisam entender que quando a gente vai casar, a gente não está casando ou constituindo união estável pro agora, e sim pro futuro. Então muita coisa pode acontecer. O ideal é que a gente se planeje o máximo possível, preveja o máximo possível. Como funciona esse planejamento matrimonial? Você pode procurar a assistência de um advogado, onde você pode se consultar, fazer uma consulta básica para você tirar todas as suas dúvidas, desde questões práticas, como ir no cartório, ou as questões de regime de bens, cláusulas que você quer colocar no pacto antinupcial, um monte de dúvida que você pode tirar aí. Quanto mais complexo for o seu caso, o ideal é que você tenha um advogado ali para ele te acompanhar durante todo o processo. Mas você também pode apenas fazer a consulta, porque sim, não é obrigação você ir num advogado para casar ou fazer uma escritura de união estável, mas é o ideal, tá? E aí, qual é uma das primeiras questões, principais questões no planejamento matrimonial? É você escolher o regime de bens. E aqui, tanto faz se for uma escritura de união estável, se for um casamento. O que acontece? Na união estável, a maioria das pessoas fica de fato, A união estável é diferente do casamento, ela não precisa dessa formalidade. Mas é muito legal que você faça uma escritura de declaração de união estável, porque isso vai comprovar com muito mais facilidade a sua união, e você consegue escolher o regime de bens, coisa que você também consegue fazer no casamento com o pacto antinupcial, se você quiser o diferente do legal. Porque se você não escolher, você vai ficar com a comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Mas se você quiser escolher algo diferente, quiser fazer regime misto, enfim, N hipóteses, você pode fazer um pacto antinupcial. E aí é muito legal que você tenha, assim, assistência jurídica. Entenda uma coisa, o cartório ele não tem a obrigação de te explicar como funcionam as coisas e nem ele vai cuidar dos seus interesses. Então, é claro, você pode chegar no cartório e pedir para fazer o pacto antinupcial porque você quer outro regime de bens, mas eles vão te dar um modelão básico onde você só vai escolher o regime de bens e é isso. No pacto antinupcial você também consegue colocar outro tipo de cláusula, tá? Então, assim, você pode fazer um planejamento super completo, porque cada casal é um casal, cada relação é uma relação, a forma como você vai construir o seu patrimônio e, principalmente, você precisa pensar no futuro, num eventual divórcio, num eventual inventário, que as pessoas também não pensam. Enfim, o ideal é você tentar se planejar. Mas eu não quero consultar um advogado, então eu vou te dar algumas dicas para você fazer a pesquisa. Muito importante, primeira dica para te falar, assim, é você ver, quando você pesquisar, que esteja atualizado. O direito muda muito, e esse é um trabalho que a gente, advogado, faz, que é o de observar, se houve mudança na jurisprudência, se houve mudança na lei, se houve mudança no cartório, enfim, a gente está sempre ali de olho nisso. Então, quando você for procurar, evite materiais antigos, tá? Outra coisa, você precisa entender como funciona cada regime de bens. Eu sei que isso é bem complicado, quando a gente é de fora do mundo jurídico, por isso que eu falo que o ideal é que um advogado olhe isso para você, mas se você não tiver condições ou se você não puder, você pode pesquisar. Pesquise cada tipo de regime de bens. E outra coisa, a separação, o divórcio não são a mesma coisa do que na hora que aconteceu o inventário, que aconteceu o falecimento, tá? Os regimes são diferentes nesses momentos. Então, assim, um regime de comunhão parcial divide metade na separação, na partilha, porém você precisa ver que depois o parceiro ele não é herdeiro.
tá? Necessário. Enfim, muitas nuances, mas são coisas diferentes. As pessoas misturam. Acham que funciona da mesma forma para o divórcio do que da mesma forma para o inventário. E não é assim que funciona. Então, isso você precisa ficar muito de olho. E você precisa principalmente pensar em como é a sua vontade de vida para o futuro com seu parceiro ou parceira, tá? Porque assim, vocês são um casal que querem construir patrimônio junto? É uma coisa. Vocês são um casal que querem cada um fazer o seu? É uma coisa. Você é uma pessoa... já tem bens e a outra não tem nada, vocês querem juntar, vocês querem fazer um regime misto, vocês precisam pensar nisso tudo na hora de pesquisar e tentar entender o que é melhor para vocês. E a última dica é, quando você for pesquisar, cuidado com as pesquisas muito genéricas, que você vai, sei lá, em chat, que você vai Google, cuidado. O ideal é que você acompanhe profissionais da área do direito, que você assista vídeos assim como os meus, para que você consiga ter uma visão dos profissionais da área, que é muito mais certeira do que, sei lá, alguma coisa aleatória do Google, que pode estar antiga, que pode estar ultrapassada, enfim. E é isso, gente. Deixem aí no comentário se vocês já tinham ouvido falar desse assunto, se vocês fizeram isso, se vocês estão pensando, né, em ter um relacionamento mais sério. Deixa nos comentários suas dúvidas, suas dicas para novos vídeos que vocês querem ver. Curta o vídeo e compartilhe. Até a próxima!